Boa noite. Hoje vamos falar um pouquinho sobre responsabilidade com os nossos filhos. Está nos Salmo 78, mas antes da gente falar um pouquinho sobre isso, nós gostamos dos salmos, principalmente aqueles que falam da proteção de Deus, salmos que ajudam a nos entendermos os propósitos de Deus para a nossa vida, que esse salmo tem umas palavras bem suaves, mas tem umas palavras duras também. E essa palavra que Asaf, ele escreve, nos deixa como exemplo, e exemplo é para seguir. E é uma coisa interessante, porque os planos de Deus são tremendos, mas nós precisamos seguir. Ainda que às vezes seja difícil, que a criação de filhos é difícil, não é fácil, nós precisamos, porque é uma missão que o Senhor nos deu. E essa missão é nobre, essa missão é maravilhosa. Quem tem filhos sabe muito bem o que é isso. E no Salmo 78, os versículos de 9, aliás, do 6 em diante, o 5, eu li do 5 em diante, diz: porque ele, Deus, estabeleceu um testemunho ou uma aliança em Jacó ou com o povo de Israel, e pôs uma lei em Israel, e deu ordem aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos. Olha a responsabilidade. Deus deu uma lei e disse aos pais: você tem que falar isso para os seus filhos. E ele continua dizendo assim: para que a geração vindoura a soubesse, tomasse conhecimento, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem aos seus filhos. Então os pais passam a lei para os filhos, é responsabilidade, é obrigação, e os filhos tomam conhecimento e passam também para os seus filhos, que são netos. E as gerações vão então tomando conhecimento da lei de Deus. E ele diz assim: para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Esse verso 7, quando fala das obras de Deus, é interessante quando os salmistas eles fazem um relato. Eu creio que esse relato era continuamente contado sobre os feitos lá no Egito, as pragas, o poder de Deus, a travessia do Mar Vermelho. Deus sustentou o seu povo durante 40 anos. E eu quando olho essa história, eu me lembro que está registrado na própria Bíblia quando os calçados não se gastaram e as roupas não envelheceram. Eu estou usando uma camisa aqui que tem muitos anos, praticamente da idade dos meus filhos. É uma prova de que as nossas vestes, quando somos abençoados, demora para gastar. E o verso seguinte, o verso 8, diz: e não fossem como seus pais, a geração lá de trás, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, quer dizer, não estava com o coração afeito às coisas de Deus, preparado para servir a Deus, e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Quer dizer, eles quebraram uma situação, não obedeceram à lei de Deus, não levaram em consideração a aliança que Deus fez com o homem. Olha, Deus não precisa da gente, não. Mas Ele faz conosco alianças que são tremendas. E essas alianças têm responsabilidades, mas têm muitos benefícios. Tem muito mais bênçãos do que responsabilidades. Mas muita gente não quer seguir. Está criando filhos? Às vezes a gente pega um cachorrinho e ensina o cachorrinho como ele deve proceder, onde vai fazer o cocôzinho, onde vai fazer o pipi, a gente ensina. O filho não, a gente entrega para o mundo, e é uma geração agora que a gente tem que tomar muito cuidado. É uma geração que fica o dia inteiro no celular. E vimos uma mãe há poucos dias que matou o próprio filho, porque ela não estava conseguindo mais fazer com que o filho deixasse o celular para ele dormir. O filho ficava a noite inteira no celular. Então ela lá, no momento, não sei, só a polícia lá e as pessoas, e ela mesma pode fazer isso, falar. Ela, como não conseguiu convencer o filho a obedecê-la,
Então deu um remédio forte, o filho não dormiu e ela acabou esganando a criança, é as notícias que a gente tem. Então é uma responsabilidade muito grande. Vamos preparar os nossos filhos para o futuro. Eu agradeço muito a Deus pelos filhos que eu tenho, que ainda com dificuldade, não foi fácil, mas foram filhos obedientes, bênçãos de Deus. E eu agradeço muito a Deus, a minha esposa, porque nós conseguimos, pelo menos, não 100% do que está aqui, mas pelo menos alcançamos um percentual muito bom de passar para eles os valores que Deus nos ensinou. Deus nos abençoe, todos tenham uma boa noite.